bem, gente, estamos com a nossa primeira convidada externa, né, do nosso Pode Vir, Dilene. Como é que eu pronuncio o seu sobrenome? Ebinger. Ebinger é o correto? Pra mim tudo é, viu? Porque eu sou brasileiro, o sobrenome Então tá é alemão, bom, então do jeito que sair tá bom. Mas o meu sogro, que é o cara, dono do sobrenome, né, ele pronuncia Ebinger. Eu sabia que tinha alguma coisa, entendeu? Eu fico com receio de falar errado, mas eu trouxe essa pessoa maravilhosa que aceitou a vir. Eu já te agradeço muito por ter aceito. Eu sei que você tem uma agenda muito corrida. A Dilene, eu anotei porque eu não queria deixar de falar algumas coisas. Dilene é psicopedagoga, terapeuta de casal, sexóloga, mestre em psicologia, mãe, esposa, palestrante, escritora e infinitas coisas mais. Né? A gente não cabe em uma descrição. Mas quanta coisa você é, viu, mulher? Quanta coisa eu faço, né? Nossa, quanta coisa você é, caramba. A gente escolheu um tema. O que você achou desse tema? Achei desafiador, eu acho que temos conversa para isso aí, né? E podcast é o lugar para isso. A gente vai falar de vitimização. Então fica aí, você que se faz de vítima, você que lida com vítima e você que também não sabe do que a gente está falando. Vamos aprender juntos sobre isso, porque assim, esse tema eu acho ele delicado, porque a gente sempre acha que é pro outro, né? Ih, fulano se faz de vítima, fulano é chato, mas será que você também não se faz? E aí existe uma diferença, eu queria saber de você, pra gente definir o termo, né? O que é a vítima e o que é o vitimizar-se. É diferente essas duas coisas ou não? Às vezes aquele que se vitimiza é realmente a vítima, né? Mas a forma como ele tem encarado a dificuldade, o problema que aconteceu com ele é o que vai fazer toda a diferença. Então isso que precisa ter esse olhar diferenciado nesse caso. Porque coisas ruins acontecem, né? Inevitavelmente. Coisas ruins acontecem e essas coisas ruins, elas afetam o jeito que a gente se comporta, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm, por exemplo, um 2023 completamente diferente de outra pessoa. Para alguns, 2023 foi um ano de vitórias e conquistas e graças a Deus. Para outros foi, assim, um ano de um sufoco após o outro, perdas, questões financeiras, questões de saúde. E essas coisas todas mudam, às vezes, o jeito que a gente se sente. E aí eu convivendo com outras pessoas, né? Sim. Vou refletir esse sentimento no outro. Isso é uma coisa real. A gente não pode colocar com pressa quente e falar, não, isso aí é fácil de lidar. Tanto é que eu tenho uma frase que eu digo, não é fácil, mas não precisa ser fácil, mas tem que ser transformador, né? Então, existe sim os acontecimentos ruins, os acontecimentos desastrosos, as dificuldades, os traumas que vão trazer dificuldade para a nossa relação no dia a dia, para nossas escolhas, para quem somos, né? O que nos acontece nos modifica, isso é inevitável. Agora, a forma como a gente encara o que acontece é o que vai fazer toda a diferença entre ser uma vítima e se levantar como uma fênix, renascer das cinzas e tocar a vida e sentir que a vida anda a despeito de, né? Ou ser uma vítima de algo e permanecer se vitimizando em cima daquele acontecimento, em cima daquele ocorrido. Porque a gente sabe que a depressão, por exemplo, que é a tristeza da alma, algo tão comum hoje, existente em maioria das famílias, a gente conhece, sabe de alguém que não está assim. Então tem aquela pessoa que está assim e luta e vai atrás, e alguém, né, e ajuda e recebe o apoio e consegue viver, né? Ou medicado, ou sem medicar, mas corre atrás. E tem aquele que, por conta desse acontecimento, desse adoecimento, ela vai se vitimizar diante de todas as circunstâncias. Eu não consigo por causa disso, eu não vou por causa disso, não dou conta por causa disso. Então, aquele fato, aquele episódio se transforma na grande justificativa das incompetências, das desistências e de tudo mais. Aí nós temos uma dificuldade grande, para não dizer um problema, né? E como é que a gente sabe dessa diferença na prática? Por exemplo, como é que eu vou identificar que eu estou enfrentando uma situação difícil, mas eu estou enfrentando com uma postura de autonomia, de tá difícil, mas eu sou adulta, eu dou conta, eu vou... E uma postura de vitimização, porque eu sinto que a pessoa que se vitimiza, né, e a gente está entendendo aqui que o se vitimizar é uma coisa um pouco mais, eu não diria pejorativa, mas negativa, no sentido de que é um comportamento imaturo, né? Enquanto a vítima real, ela não tem um comportamento imaturo, ela é madura em relação àquilo.
como é que a gente identifica na nossa fala, no nosso comportamento, que a gente está se colocando assim como vítima? Não há movimento. Na verdade, pensa numa cadeira de balanço, né? A vitimização é o processo de uma cadeira de balanço. Ela balança? Balança, mas ela sai do lugar? Não sai. Então, aquele que se vitimiza, ele desenvolve um processo reclamatório. Então, ele é queixoso. Né? Ele queixa, aconteceu, tá doendo, tá incomodando, ok, doendo, a gente sabe que tá, você tá fazendo o quê para que isso, né? Então o queixoso, ele quer que alguém resolva o problema para ele, né? Ele não quer sair da zona de conforto, se mover, porque dá trabalho, porque também vai doer, né? Então tem aquela velha história assim, eu fico dói, eu me mexo dói, é difícil as duas posições, escolhe o seu difícil e vai. Com certeza, então a reclamação é um grande indício, né, de que a pessoa está se vitimizando. É aquela murmuração. O outro, a vítima, ela reconhece o sofrimento, ela tem essa overdose de realidade, foi duro, foi complicado, mas eu não vou me manter aqui, então eu posso ir mais longe. Então há um movimento real, sai do lugar, não é uma cadeira de balanço que balança e não sai. Então há movimento, há crescimento, há desenvolvimento, há um aprendizado com aquilo que aconteceu. E você não acha que a pessoa fica como um disco arranhado? Sim, incomodativo, né? É sempre aquele evento, e assim, ela fica reclamona em várias coisas, mas eu acho que ela fica assim, encasquetada com aquele negócio que aconteceu. Então às vezes alguém faz um comentário e ela consegue fazer um link com aquele evento que aconteceu para poder dizer o porquê que ela não tá agindo de tal maneira, né? A depender da quantidade de vitimização, a quantidade de acontecidos, ela fica quase obsessiva com os eventos, né? Repetitiva, falando sobre aquilo, porque de certa forma isso traz um certo conforto, porque parece que há movimento, mas não sai do lugar. Então, essa fala repetitiva sobre a dor parece gerar um pouco de movimento, mas pelo contrário, traz de volta sempre todos os sentimentos negativos vividos. Né? E você está aí assistindo ou ouvindo, né, talvez no carro ou em algum outro lugar, você já identificou isso em você? Ou já identificou isso em alguém com quem você convive? Você fala, gente, por que essa pessoa só fala disso o tempo inteiro? A mesma, não troca o CD, nem sei mais se é CD, né? Não vira, né? Era o de vinil que virava, né? Não vira o disco, né? O cara não passa música, muda, né? não passa música. Tem uma notícia boa, ao meu ver. Me diz se você acha que faz sentido. Eu acredito que uma pessoa que se vitimiza, ela consegue deixar de ser alguém que se vitimiza. Se ela passar por alguns processos, mas não é porque você se vitimiza ou você se vitimizou que você vai ser eternamente um vitimizador. Com certeza. Né? É o acordar, né? É o despertar para aquela questão que está acontecendo. É completamente possível essa mudança. Depende muito das escolhas que a gente faz, né? Das decisões que a gente toma. E talvez dessa questão mesmo de tomar consciência. Talvez eu estou repetindo e não estou me dando conta que isso está acontecendo. É um processo inconsciente. Mas ao ouvir esse podcast, a pessoa fala, opa, caramba, que eu tô repetindo esse negócio, eu acho que eu tô me enquadrando aí. Então, essas aulas, essas questões assim que a gente vai trabalhando, muitas vezes são desencadeadoras, né? Dão um start super positivo de mudança nas pessoas. Então, isso é muito válido. Porque às vezes é a ignorância, né? Que leva a repetições. Eu não sei como, eu não conheço, eu não sabia. E eu fico ali marchando naquele mesmo lugar. Você acha válido, identificando que eu estou me vitimizando, ou não identificando, perguntar para alguém que de confiança, chegar assim, fulano, eu falo dessa situação demais, você acha que eu me vitimizo? Você acha que isso é legal? Ou não? Vai gerar conflito, vai gerar briga, vai ser Depende pior? o quanto eu estou disposta a ouvir as verdades, né? Às vezes eu me sinto tão vítima que, vocês ficam só me criticando, eu não posso nem falar o que eu penso e o que eu sinto, que aí vocês já começam a dizer que eu sou assim, etc. Porque geralmente essa pessoa que é vítima, uma vez se vitimiza uma vez ou outra, beleza. Mas esse viciado em vitimização, né? Não é só um episódio traumático que vai trazer a vitimização. Ele coleciona episódios, né? Então, tudo que acontece na vida dele ganha um cunho muito grande, e que tudo acontece só comigo, de novo isso acontece comigo, olha só, parece que eu sou premiado, parece que eu sou isso. Diferente de todo mundo, né? Exato. Só eu tô enfrentando o problema. Então, ele se sente mesmo assim, né? Nessa qualidade de um lugar super especial, onde todas as desgraças parecem acontecer sobre ele. Isso é uma boa. Qual é a diferença, então? Você falou do sentimento agora de uma pessoa vitimizadora
E qual é a diferença do sentimento da vítima de fato? A pessoa sofreu alguma crueldade, alguma situação difícil. Como é o sentimento da vítima? O sentimento da vítima é utilizar aquilo para virar um trampolim. É um processo de aprendizado. As pessoas dizem assim, eu aprendi, mas eu continuo sofrendo. Isso não é aprendizado, né? O aprendizado é vencer uma etapa. Então, assim, se eu fui traído, por exemplo, isso foi extremamente traumático, mas eu aprendi com isso e agora eu tenho os meus cuidados, eu envolvo com outra pessoa, eu sei como eu faço isso, eu olho para mim mesmo, que eu sei o que eu posso oferecer e eu tô segura de mim mesmo. Então, aquele episódio traumático de uma traição no passado ficou no meu passado. Aquilo aconteceu, aquilo não está acontecendo. Então, a vítima, ela utiliza os eventos traumáticos para servir de impulso para o aprendizado. Isso é aprendizado. Algumas pessoas dizem assim, não, eu aprendi, mas eu continuo sofrendo com aquilo, não houve aprendizado. Aprendizado é mudança de comportamento. Perfeito. Se não houve mudança de comportamento, não houve aprendizado, houve só retenção de informação. E por incrível que pareça, reter informações sem modificação de comportamento gera muita frustração. Muita frustração, traz muita dor. Sim. Então, eu diria, sem medo de ser feliz, que é muito pior adquirir conhecimento e não utilizá-lo para um processo de aprendizado do que preferível não ter o conhecimento. Porque a própria Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se eu conheço a verdade e ela não me liberta, é porque não aprendi com ela. Eu achei muito forte isso que você falou por dois aspectos. O primeiro é porque se a pessoa deixa para trás aquilo que aconteceu, né, aquilo faz parte da história dela. Mas aquilo não a define. Sem dúvida. E a gente está vivendo numa cultura de pessoas que estão sem definição. E isso é muito grave, porque se você não sabe quem você é o clichêzão, não sabe para onde vai. Exato. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve, aí gera sofrimento. O grande problema dessa questão, na minha ótica, né, é que as pessoas se perdem de si mesmas, numa tentativa de agradar as pessoas que estão ao seu redor. Porque elas imaginam que fazendo isso, elas então serão amadas, receberão o amor dessas pessoas. Porque vamos falar claro, todos nós seres humanos vivemos aqui embaixo com uma necessidade eminente, que é ser amado. Total. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser querido. Você usa o perfume que você usa para que as pessoas cheguem perto e falem, uau, que delícia. Né? Você se veste e tal, para que as pessoas cheguem e falem, uau, você se veste bem, nossa e tal. É um desejo do ser humano, desesperado, ser aceito, né? Ser aceito, ser recebido, ser amado, encontrar acolhimento. Então, é para isso que a gente, de certa forma, a gente vive com essa perspectiva. Aí você acaba vivendo para satisfazer essa expectativa que o outro cria sobre você. E de tanto você seguir por esse rumo da vida, o que eu faço para você gostar de mim? O que eu digo aqui que ela aceite, ache que é bacana e me sinta que eu sou inteligente, que eu sei das coisas. Então, se eu estou mais preocupada com isso, em agradar você, do que em realmente ser transparente e colocar aquilo que é sobre o que nós estamos falando, eu vou me despersonalizando. Eu vou deixando de ser eu e chega um ponto da minha trajetória, da minha jornada, que de tanto eu tentar satisfazer você, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, meu patrão, meu professor, meu empregado, onde é que eu fico se nessa perdeu história? total. Na minha forma de pensar, a pior de todas as tragédias que pode acontecer ao ser humano é perder-se de si mesmo. Porque se eu me perco de mim mesmo e eu não sei quem eu sou, então não adianta mais eu conviver com nada e com mais ninguém, porque daí eu não consigo mais localizar nada. Entende? Eu tô perdida, eu tô completamente perdida de mim mesma. Eu perco a referência, eu perco a essência. E todo mundo, eu acho que em algum momento da vida se sente assim, perdido de si, né? Sim, é possível. Ou procurando essa processo de crescimento, né? A gente entra dentro desse processo e a gente quer se achar. Então, isso acontece em alguns episódios marcantes da vida, principalmente quando a gente muda de ciclo, né? Porque a gente está precisando encerrar um para começar outro. Então, aquele sai da adolescência, entra na juventude, sai da juventude, entra na vida casada, na vida conjugal. Então, eu preciso fazer um processo de luto aí para sair de um e entrar no outro. E se eu não faço isso, não observo isso, eu entro, né, atropelado, né? Aí isso me atrapalha, né? Me tornar mãe é um novo ciclo que faz. Então, às vezes eu não saio de um ciclo, entro no outro e me vitimizo ali, porque eu dei tudo de mim, eu fiz tudo e
tal, e ninguém reconhece, ninguém sabe. Uma necessidade iminente de que alguém me enxergue, que alguém me olhe. Mas como que eu vou te olhar e te enxergar se você nem sabe quem você é? Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Samia Marsili, que é a esposa do Ítalo Marsili, que é um médico psiquiatra. E eles são muito falantes no Instagram, né? Eles são bem... e aí, teve uma fala dela sobre rede de apoio, que foi muito incisiva e um monte de gente ficou com raiva. Mas muita gente apoiou também, né? Que é o normal da internet. Ela disse assim, gente, para com que saco essa coisa de rede de apoio. Tudo é rede de apoio. Eu não sou nada sem minha rede de apoio. E não sei que a minha rede de apoio seja você sua rede de apoio. Mas o que ela estava querendo dizer, no fim das contas, era assim, pare de se vitimizar como mãe. Eu nem vou entrar muito nesse assunto porque eu não sou mãe, daqui a pouco vão me crucificar e falar assim, ih, você não é mãe, tá falando o quê? Mas a vitimização, ela é cabível, né, de uma forma inapropriada em todas as fases da vida. Sem dúvida. Solteiro, sendo mãe, sendo adolescente. O segundo aspecto que eu achei muito legal da sua fala é que você falou que o conhecimento, se ele não for usado, ele é inútil, né? Sim. Mas a gente está vivendo também numa época em que a gente tem os conteúdos disponíveis, tem as informações, mas a gente não elabora mais. Sim. Os pensadores não são tantos mais. Eu fico pensando assim, quando é que a gente vai fazer alguma descoberta como se fazia antes? Que alguém do nada brotou e falou assim, caramba, e se eu colocar esse tubo aqui para enxergar essa água, será que eu vou ver alguma coisa além da água? Não se sabia da microbiologia, não se sabia de bactérias, né? Mas alguém porque hoje decidiu colocar. A gente diz que a gente está vivendo na era da informação. Na verdade, hoje a gente vive na era da repetição. Eu acho também, que não é era da informação nenhuma. Vai, que aí fica pegando conteúdo de tudo que é lugar, conteúdos contraditórios. Fulano falou, não, Fulano falou assim. Então fica meio solto isso, né? E a gente precisa refletir sobre o que é falado, né? Total. A Bíblia diz isso muitas vezes, vinde e argui-me, vinde para a gente discutir isso, vem para a gente poder conversar sobre isso. Então, a gente não é só receber o conteúdo, né? Você tem que pensar sobre. A pessoa que se vitimiza, ela nada mais do que deseja atenção. Né? Totalmente. Ela precisa dessa atenção, só que é uma coisa interessante, porque daí vai buscar essa atenção de uma forma muito equivocada, que cansa o outro. Então, o outro fica, né? Aí começa a justificar, através dessa questão de rede de apoio que você acabou trazendo aí, não, porque eu preciso que me ajude. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas demandas emocionais. Eu sou responsável pelas minhas próprias demandas emocionais. Eu não tenho que transferir isso para, vamos usar a mesma expressão, rede de apoio, meu marido, minha mãe, meu filho, meu melhor amigo e tal. Não tenho que transferir, são coisas que eu preciso resolver dentro de mim. Essas pessoas não vão resolver por mim. Elas estão ali para me apoiar, se eu choro, como fala, se eu esperneio, né? Se aquilo dói, se aquilo tal, tá ali todo mundo porque me ama, a gente tá perto, a gente tá junto dentro do processo. Mas minhas demandas emocionais são minha responsabilidade, jamais são responsabilidades do meu marido, do meu filho, da minha mãe. Se eu transfiro isso significa que eu me torno uma vitimizadora, choraminguenta, mimizenta, né? Fico ali reclamando. E aí eu começo a ter dificuldade na melhora, na mudança desse comportamento. Eu vou te contar uma coisa. Talvez se for alguém novo, né, vai ficar surpreso, mas as pessoas que me acompanham no Instagram sabem que eu tenho um diagnóstico de bipolaridade, que eu falei no finalzinho do ano. Foi uma decisão muito pensada sobre, já estou pronta para falar sobre isso e tal. E isso me dá um contexto para ser útil para outras pessoas. Quando eu tenho episódios depressivos e agora eu estou estável, graças a Deus, eu preciso de mais tempo, né, para dizer que eu estou estável, mas eu estou caminhando na estabilidade, para a estabilidade. Quando eu fico deprimida, ou quando eu ficava deprimida, eu tinha uma sensação de vazio existencial muito grande, mesmo crendo em Deus, o amando loucamente por causa da doença, né? Sim. E o meu comportamento ficava muito alterado. Eu simplesmente eu não levantava da cama, eu não ia escovar o dente, eu não levantava, eu não queria existir. E as pessoas que estão ao redor, claro que vem uma situação extrema dessa, ficam em cima. O Lucas já me trouxe a escova de dente para eu escovar na cama. Escova o dente. E eu não conseguia, vai escovar. E ele me dava, né? Por que eu tô abrindo isso para vocês? A gente precisa ser com algum objetivo. Depois que passou a depressão, teve um dia que eu fiz alguma coisa que ele não gostou.
E aí ele ficou bravo. O Lucas é difícil ficar bravo. E aí ele demonstrou a chateação dele assim, 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 assim. Na hora eu me senti assim, tão mal, mas tão mal, mas tão mal, mas tão mal. Eu pensei assim, quando eu tô deprimida, ele me trata melhor. E esse pensamento me assustou. Eu olhei e falei, meu Deus, eu não quero ser bem tratada porque eu tô doente. Exato. Eu não quero receber amor num contexto de doença. Eu quero cultivar o amor num contexto de saúde. E como é que eu vou fazer isso? E aí eu percebi isso. Como é que eu vou fazer isso? Então tá, eu vou pedir desculpa. Nesse contexto, é o que eu tenho que fazer, é pedir, Lucas, me desculpa, eu não tinha percebido que eu tinha feito isso. Só que assim, eu me sinto muito privilegiada porque eu tive acesso a muitas coisas, sabe, Dilene? Eu tenho psicóloga, eu tenho psiquiatra, eu tenho pessoas que me amam. Eu sei que não são todas as pessoas que têm acesso a tudo isso, mas poder perceber isso fez toda a diferença. Com certeza. Então, querer ser amado num contexto em que você é a vítima não é amor de verdade. Não é. Você trouxe um ponto extremamente importante. Muitas vezes a vitimização ela tem unicamente esse objetivo. Eu quero que alguém me veja, eu quero que alguém me enxergue, eu quero que alguém me ame, eu quero alguém perto, eu quero todo o tempo a atenção que eu preciso, né? A despeito, às vezes não é um adoecimento, porque o adoecimento requer atitudes bem diferenciadas de um episódio, de um acontecimento, né? Como, por exemplo, uma traição ou mesmo uma questão de abuso, né? Mas é um problema de saúde, não é uma falta de fé, não é uma descrença, né? O cérebro se recusa a produzir algumas substâncias e isso provoca o adoecimento, a gente tem que entender isso. Então, mas houve uma percepção, provavelmente por conta de toda a estrutura mesmo que você já tem, estrutura de estudo, estrutura de aprendizado, estrutura familiar, etc e tal, de se tocar, ops, eu tô querendo isso, só ele me trata bem, então eu vou continuar assim. Isso se tornou consciente. E aí a consciência é o passo mega importante para a transformação, para a mudança. Total. O problema é que muitas vezes as pessoas agem assim e não tomam consciência, não percebem. Lembro agora de um caso de um empresário que eu atendi uma época em que a esposa estava constantemente doente e isso impedia ele de fazer as viagens, porque ele queria acompanhá-la, queria ficar perto, queria estar junto. E a gente foi descobrindo ao ponto que passava de que quando ele não tinha viagens no cronograma dele, ela ficava sempre bem. Quando aparecia uma viagem, então ela ficava adoecida, né? Ia pra cama e aí já não conseguia, então ele tinha que desmarcar. E isso começou a trazer muitos transtornos do trabalho dele. Até que vieram, ele foi ficando irritado, foi ficando nervoso, foi ficando bravo, porque ele perdia constantemente viagens e isso onerava financeiramente e também no aspecto relacional do trabalho. Ficava cansativo. Exato. Também. E então eles buscaram terapia desse processo e a gente foi chegando a essa conclusão de que toda essa não era teatro, de fato ela se colocava, né, doente, não é? Fazia de conta que estava doente. Ficava doente, né? Ela estava fragilizada demais por questões da história passada e adoecia e queria presença, e queria o lado. Era a única forma de ela conseguia ter ele perto, porque ele tinha muitas atividades, trabalhava muito, etc e tal. Então, quando os dois tomaram consciência disso, foi um processo muito poderoso, né? Muito significativo, da mudança dela. Fala assim, nossa, você acha que eu quero a atenção dele, por isso, puxa, será? E aí vai refletindo sobre. Porque não é por mal, é um mecanismo que a gente encontra para buscar amor. Sim. Eu li recentemente, se eu não me engano, a palavra somatização vem do alemão, mas a etimologia significa a fala do corpo. Essa pessoa, essa mulher, ela estava falando o que ela estava sentindo, né? Ela só não tinha consciência, mas esse é um bom sinal para vocês perceberem. Se você tem questões físicas muito intensas, às vezes dá febre, às vezes alguma coisa nesse sentido assim, é hora de investigar se não tem relação com o seu emocional, né? E não achar que isso é besteira, como dizem. Em geral tem, né? A gente sabe hoje, e tem uma autora americana que eu gosto muito, ela chama Ellen White, e ela diz assim, num dos seus escritos, que 90% dos adoecimentos começam na mente. Então, é importante, significativo a gente ter esse olhar. Né? Eu tenho essa mania, se eu tiver um resfriado, se eu ficar meio sentindo dores, ou se eu tiver uma tontura, se eu tiver qualquer coisa já assim... prestar atenção. Eu falo, o que está acontecendo? O que eu estou ignorando emocionalmente que o meu corpo está dizendo? Dilene, presta atenção, tem uma coisa aí que não está legal e você está passando por cima. Porque eu sou meio tratosão, assim, né? Eu vou. Não diga!
Eu vou indo, assim, quando o negócio aperta mesmo, e o corpo tem que gritar, às vezes, para eu me acordar. E eu tenho essa mania de refletir sobre, eu falo, peraí, o que está acontecendo agora, Então, né? Para poder me acordar, porque as demandas da vida são muito grandes, né? A minha demanda particular, especialmente, é muito grande. Eu tenho uma filha, né, adolescente, tenho um filho casado, eu tenho a um filharada, esposo, né? um esposo que aposentou recentemente, passou por um processo cirúrgico bem sério ultimamente. Eu tenho, né, centenas de pessoas que me seguem e fazem perguntas enfim, tem muitas demandas, né? O trabalho de viagens, de palestras, de escrita, de atendimentos. Então é complicado às vezes a gente focar. E pra gente, né, precisa desse tempo, essa freada e falar, ops, deixa eu parar, deixa eu pensar. E pensar às vezes dói. Às vezes, mulher, pra mim, assim, refletir, ó, a hora que eu falei assim, tá bom, o Lucas me trata muito bem quando eu tô doente, mas eu não quero esse amor da doença, apesar de ser muito grata, né, pelo cuidado. Mas eu quero ser amada pelo que eu sou quando eu tô normal, quando eu sou eu, porque quando eu tô daquele jeito, eu não sou eu. Eu sou, sei lá, alguém muito doente. Dá um medinho. Eu acho que essa é a questão. Você fica com medinho de que será que se eu for do jeito que eu sou mesmo, esse amor vai vir de verdade? Mas vale a pena testar, não vai? Com certeza. Tem uma memória afetiva nessa jogada toda, né? Quem não se lembra de estar doente na infância? Catapora, sarampo, esses negócios. E aí vi danoninho, e aí vi uma fruta especial, e aí a mamãe para tudo e senta do lado, né? Então parece que a doença traz esse afeto, né? Essa parada para esse afeto um pouco mais. Então a gente tem memórias, eu tenho várias memórias assim, né? E a gente faz isso hoje. Eu sou mãe, eu sei. Minha filha tá lá doentinha. Então, todo um cuidado. O que você quer comer? A gente, né, dá uma freada na vida para dar uma atenção maior, porque de fato a pessoa tá precisando de uma atenção maior, porque tá, né, tá doente. E muitas vezes essa pessoa que tem essa atenção maior nesse processo de adoecimento, ou de trauma, ou de qualquer evento que tenha acontecido, ela se agarra nisso e fala, é assim que eu tenho atenção? Então eu quero isso para sempre. E é aí que as coisas começam a ficar complicadas, né? Eu acho que a terapia, ela pode ser uma grande aliada aí, porque essas reflexões, elas precisam de tempo, né? E você não vai ter esse tipo de reflexão assistindo televisão, vendo série. Você precisa de um tempo, de uma consigo mesmo, uma reflexão inteligente. E eu acho que por mais que você consiga ter muitas reflexões sozinho, óbvio, ter alguém profissional que estudou o comportamento humano para te guiar ali faz toda a diferença. A terapia faz muita diferença para mim, assim, absurda. Inclusive, eu sinto que no processo de aceitação da doença, rolou um período de me sentir vítima mesmo, porque quando você se dá conta que você tem uma doença que ela não vai curar, é um sentimento assim de sufoco. Assustador. Como assim não vai curar? Como assim não acaba? Como assim eu posso da noite pro dia piorar, sendo que eu tô fazendo tudo certinho? Então, o jeito que eu consegui pensar, e eu quero encorajar você que tá aí percebendo que se coloca como vítima, a deixar de fazer isso, deixar de ser vítima, porque é bom demais você acordar e ter uma sensação de autonomia, sabe? Eu sei quem eu sou, eu sei dos meus defeitos, eu sei o que é legal em mim, eu sei que quem me ama e quem não me ama não tem problema, porque eu não tô caçando mais amor em qualquer lugar. Eu vou nos lugares certos, né? Isso. O que você acha, assim, dessa parada de buscar amor? Você acha que isso tem a ver com maturidade? Isso tem a ver com o quê? Como é que faz para poder dar essa virada? Eu penso que a virada acontece quando a gente para de buscar, porque a gente já reconhece o que a gente tem, né? E o melhor de todos os amores é o próprio, né? Então, quando a gente começa a trabalhar isso na gente, a desenvolver, não é que a gente fica autossuficiente, mas a gente adquire uma suficiência. Eu sou suficiente, não que eu me basto e não preciso de nada mais, eu não quero ir para esse lado. Mas se eu não for suficiente, eu não consigo construir uma outra relação.
Eu preciso desse amor para desenvolver uma outra relação. Então, se não houver essa suficiência, eu nunca vou partir para outra. Então, por isso é tão importante. Você pesa a relação, na verdade, porque você deposita no outro uma responsabilidade que não lhe cabe. E o outro tem que te fazer feliz loucamente. Você que trabalha com casais, você deve ver isso com certeza. Muita frequência. É o processo da dependência, né? Eu não me sinto capaz de me amar, então, por favor, me ame. Me ame, me ame, me ame, porque eu não tenho competência de amar a mim mesma. Então, quando eu me amo, eu me sinto abastecida, eu tô bem. Então, você quer me amar também? Vai ser bem-vinda para me amar. Não, eu não quero te amar. Beleza também, tranquilo, porque eu já tô abastecido, né? Eu tô na minha suficiência. Então, o amor aqui vai ser para somar, para multiplicar e não para vir preencher. Por isso eu não gosto das expressões assim, sabe? Ai, a minha metade da laranja. Que mané metade? Que mané metade de laranja? Eu sou a laranja toda. Arrasou. Né? E eu preciso de uma outra laranja, porque juntos nós vamos somar. Vamos dar um suco extraordinário, né? Juntos vamos dar um copo de suco. Metade de uma laranja só dá metade de um copo. Então, tem uns sinais, não tem uns sinais que a pessoa está colocando sobre o outro essa responsabilidade? Por exemplo, quando o outro se ausenta, quando o outro viaja, quando o outro por algum motivo não responde a mensagem, e aí fica aquela sensação de abandono, aquela coisa muito exagerada, né? Quais são os sinais que você está colocando esse papel de amar no outro? Essa cobrança, né? Eu chamaria isso de... a gente dá um nomezinho para isso, controle, né? O controle é uma máscara do abandono. Então, quando eu me sinto abandonada, eu busco controlar. Então, eu preciso saber onde a pessoa tá, o que vai fazer, o que não vai fazer, porque eu tenho muito medo de ser abandonada de novo. Então, eu tenho que ficar com o radar. Eu estou chocada com essa frase, peraí, que meu cérebro parou aqui. O controle é uma máscara do abandono. Do abandono. Gente, vocês têm... Meu Deus. Não, eu vou deixar vocês refletirem por 5 minutos sobre isso. Vocês refletiram sobre a frase? Então tá, eu vou ficar refletindo vários dias, com certeza. Vou ficar sonhando, tá? Você fala umas frases de Lene, que eu sempre, quando a gente faz live, ou quando você faz live, eu sempre tô com um caderninho anotando sempre o que eu fiz, a bobagem de não estar com o caderno aqui. Porque eu tô com o computador, né? Perigoso. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre lidar com alguém que se vitimiza. Porque a gente já conversou bastante aqui sobre como é ruim a gente se colocar nessa posição e que, gente, vamos amadurecer, vamos ser felizes como adultos, né? Vamos amadurecer e parar de se vitimizar. Beleza, mas e se a pessoa que está assistindo a gente, ouvindo, ela fala assim, mas não sou eu. É meu pai, outro, é minha mãe, é meu marido, é minha esposa, é meu filho, é alguém que eu amo muito e que a pessoa se vitimiza muito. Como que a gente pode ajudar essa pessoa? Olha só, a vitimização tem um espaço muito forte na culpa. Então, a gente precisa acordar para isso. Na culpa? Na culpa, a forma de eu poder te trazer para a minha vitimização, de eu fazer com que você realmente entre na minha vibe vitimista, é eu trazer para você culpa. Então, eu construo a minha vitimização em cima de uma culpa. Como assim você não vai sair comigo? Nossa, você nunca sai comigo, sabe? Você trabalha pra caramba, você sai com muitas pessoas, sabe? Você tá fazendo podcast, todo dia você traz uma pessoa nova, você tem tempo para essas pessoas. Mas pra mim, você não tem tempo, você não sai comigo. Já tô me sentindo mal já. O negócio foi bem elaborado. Então, você começa a desenvolver isso. É aí aonde o vitimista laça a vítima, né? Laça o outro para isso. Então, como você se preserva disso? Não se deixe levar pela culpa. Perfeito. Tá? Acorde para isso. Confronta, né, o pensamento. Exatamente. Porque o vitimista, ele precisa desenvolver um processo de autorresponsabilidade, se tornar a responsabilidade pelos seus sentimentos negativos, desconfortantes, sem lançar sobre você esse desconforto. Tem que assumir as suas questões. Crescer, em outras palavras, né? Amadurecer. Então, tem que ser autorresponsável. Então, você que está convivendo com alguém vitimizador, acorda. Não deixa ele te envolver no processo de culpa, senão ele te leva para onde ele quiser te levar. Eu gosto de dizer assim, não entra no jogo. É uma mãe, porque você não vem aqui. Tá me vendo uma história bem legal aqui. Um casal, o cara me procurou e falou assim,
A minha esposa não quer mais conviver comigo, tá para se separar, quer o divórcio, porque eu fiz um processo, desde que meu pai morreu, eu fiz uma promessa. Eu almoço com a minha mãe todos os domingos. E agora minha esposa quer que eu almoce com ela domingo. E não com a minha mãe, mas eu já prometi pra minha mãe, meu pai morreu, a minha mãe, uma senhorinha, blá, 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 eu sofro do coração. Tá, e qual é o problema? O problema é que se eu disser pra ela que eu não vou mais almoçar com ela dia de domingo, é porque eu fiz a sugestão, não pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Sim. sábado, troca o dia. Ah, mas a minha mãe já espera domingo, eu já tentei trocar, ela não aceita. Aí já pensou se ela tem um infarto e tal, como é que eu vou? Então, essa fala dele me trouxe a percepção. Essa mulher já deve ter dito pra ele, essa mãe, que ela sofre do coração, que ela passa mal e que não sei o quê. Então a gente teve que fazer todo um trabalho com ele, né, de choque de realidade, de que ninguém morre porque vai trocar um dia da semana, não é assim que o infarto acontece numa pessoa, né? E é divertido, eu conto de forma divertida, não foi tão divertido assim, né? Mas eu disse, você leva um remedinho, sabe o remédio que ela toma? Sei, então você leva ela para um almoço domingo e fala, mãe, hoje é nosso último almoço de domingo, pode escolher qualquer outro dia, mas domingo eu preciso sair com a minha esposa, sair e dar um pouco de atenção, porque ela já faz anos que eu tô com você. Se ela começar a passar mal, você fala, mãe, eu trouxe o remedinho, põe aí na sua língua. Se ela continuar passando mal, fala, mãe, peraí que eu vou chamar a ambulância. Nossa. Né? Você vai dentro dos processos. Se ela ficar irritada, ela não vai morrer. Porque ninguém que vai morrer sai xingando o outro. Quem vai morrer começa morrendo, né? Não vai ficando bravo e xingando, né? Aí ele falou, Dilene, você tá de brincadeira? Eu falei, não tô. Vamos por aí. E lógico, a gente adquire um processo de confiança e tal, e ele acabou fazendo por isso, e quando ele voltou, ele me contou, foi exatamente como você disse, né? Ela falou, meu filho, meu coração, quando eu falei, mãe, não vou mais, meu coração. Então vem a chantagem, né? Vem a questão da gerar culpa mesmo. Se ela morre, eu vou ficar culpada o resto da vida. É aquilo que eu falei. Então, autorresponsabilidade, assumir aquilo que você é, não entrar no jogo do outro, são passos muito importantes para fugir desse processo. Dilene, isso é muito intenso. Eu consigo me colocar no lugar desse homem, porque essa culpa, né, que você tem de fazer mal pro outro, de, meu Deus, o outro vai se prejudicar por causa de mim, eu já senti muitas vezes. Acho que você também que tá aí ouvindo já deve ter sentido isso. Nossa, mas por causa de mim aconteceu isso. Mas assim, será que a gente é tão mesmo a rainha da cocada? Lógico que que por não. nossa causa alguém vai infartar? Por nossa causa alguém... Tão poderoso assim. Tão poderoso assim a nossa influência para poder gerar isso, né? Isso me ajuda muito como mãe, viu? Eu digo sempre muito pra mim mesma, eu repito muito essa frase. Dilene, quem que você acha que é? Meu filho ficou extremamente inseguro porque eu não agi dessa forma. Porque como mãe, pensa numa pessoa que acha defeitos na história passada para não ter os filhos perfeitos, é a figura materna, né? A gente sempre tá achando os defeitos. Então, muitas vezes quando eu me pego tentando aí chegar nesse processo de culpa, eu digo pra mim mesma assim, sabe de uma coisa? Eu não sou tão poderosa assim pra influenciar tanto esse menino de 28 anos, essa menina de 22 anos, que agora eles não conseguem mais dar conta de tocar a vida deles por conta de algo que eu fiz lá na história. Fiz mesmo, não era a minha intenção, eu fiz o melhor que eu podia com o máximo que eu sabia, não foi o suficiente. Porque não deu muito certo, né? Eu não tinha maturidade. E o contrário é verdadeiro. Eu posso ter tido pior mãe, pior pai do mundo, mas eu não sou sentenciada a ser de um jeito porque isso eles não foram... não te define. Você não precisa ser prisioneira do seu passado, né? Porque muitas vezes a vitimização é um aprisionamento voluntário do seu passado. Você se voluntaria no seu passado. Não, vou ficar aqui preso nessa história. Eu quero ficar preso aqui. Porque essa história de aprisionamento, eu conto pra você. E aí todo mundo, nossa, foi assim, foi duro. Nossa, coitada, tadinha, gente. Tadinha. Então, isso me traz um certo conforto. É um conforto adoecido, desculpe dizer, mas é. É adoecido. Eu li o livro do C.S. Lewis, Anatomia de um Luto, que ele conta como foi a experiência dele ao perder a esposa, né? E ele fala, e era uma informação que eu não tinha antes, porque até então eu nunca tinha tido uma perda tão significativa assim na minha vida. E ele disse assim, toda vez que eu acordava, a voz dela estava mais distante do que no dia anterior. E isso me apavorava. Então eu gostava de sofrer por ela, porque era uma forma de eu mantê-la viva. Eu não tinha esse conhecimento do luto, né? Assim, mas eu achei isso de uma elaboração tão grande. E aí depois ele decide viver honrar a presença dela de um outro jeito. Exato. Ressignificou. Tem que ser de outro jeito, porque não vai dar pra ficar assim.
Exato, exato. E a melhor forma de honrar uma presença de alguém que morre é você vivendo abundantemente, né? Essa é uma forma Feliz, muito né? nobre de honrar isso. Isso não é fácil, né? Precisa Não de é muita fácil. maturidade, é uma caminhada, uma jornada diante disso para você poder ter essa Falar sobre os percepção. sentimentos é sempre mais fácil do que Vivê-los. vivê-los, né? Com certeza. Você lembra, Dilene, de algum caso clínico de alguém, casal talvez, que tinha essa questão da vitimização como um ponto principal, que melhorou, não melhorou? Você acha que se isso é um problema, isso é facilmente resolvível? Como é que você pode falar pra gente sobre isso? Me lembro agora exatamente de um caso muito recorrente, muito repetitivo, muito em cima das mesmas dores, de um processo de... A infidelidade nem aconteceu de fato, mas o medo de que ela acontecesse, baseado nas inseguranças de um dos cônjuges, foi tão forte, que aquilo era recorrente. Então todo dia aquilo vira, mas e se me trair? Conversa assim com as outras mulheres, age assim, põe senha no celular, faz isso, faz aquilo. Então essa recorrência sempre se vitimizando. Mas todas as perspectivas que eu pude utilizar de, busque segurança com você mesmo, busque ser autossuficiente, busque se amar poderosamente. Você precisa buscar essa suficiência. Eu sou suficiente para ele, eu não sou insuficiente. Ele me escolheu, então por que eu tenho que achar que eu não sou suficiente agora? Porque essa insuficiência vai levá-lo mais cedo ou mais tarde a encontrar outra pessoa, porque eu estou dizendo repetidamente através das minhas ações que eu não sou suficiente. Caramba! Então o outro vai se convencer, mais cedo ou mais tarde ele vai se convencer disso. O sentimento da pessoa afasta o outro. Com certeza, né? A gente não se distancia dos nossos sentimentos. Nós somos aquilo que pensamos e sentimos. Então a gente tem que ter cuidado com o que pensa e com o que se permite sentir. E essa pessoa, infelizmente, talvez as histórias passadas do adoecimento, a não permissão, não deu conta de sair desse emaranhado, Terminaram. né? E não, continua nesse sofrimento. Nossa. Porque é um sofrimento que mantém, né? O que que eu não sou profeta, né? Mas o que vai acabar acontecendo no futuro, né? Vai acabar que essa pessoa vai acabar traindo, ou vai se separar porque não vai aguentar essa pressão, ou vai trair de verdade. E aí vai se sentir mais vítima, viu? Eu tinha falado que isso ia acabar acontecendo, isso estava acontecendo, eu sabia. Nossa, retroalimenta. Isso vai alimentando, só alimentando, aí ou o outro se mantém mesmo ali, traindo, porque agora já realizou, já fez o que tinha que fazer, e aquela história vai sendo repetida sem horror. Uma descontinuidade. Então isso é extremamente sofrido para todo mundo. E me lembro de um caso em que foi bem legal, assim. Era um processo de comunicação muito difícil, porque ela é extremamente insegura e controladora, e o marido, né, ele tinha alguns comportamentos em que ela acreditava ser infidelidade, mas era ele fugindo de todo esse controle, ele queria ter paz. Então ele se colocava em situações que se distanciavam dela para ter paz, porque ela cobrava. Pra dar uma respirada, né? E quando ela percebeu, uma mulher inteligente, disposta a melhorar de fato, quando ela percebeu no processo terapêutico que isso acontecia dessa forma, ela disse, nossa, eu tô empurrando ele. Eu falei, olha só. Exatamente isso. Então ela mudou o comportamento e ele voltou com uma velocidade extraordinária para ficar perto dela, né? Para ficar junto, próximo. E as coisas foram caminhando bem melhor. Esses receberam alta e ficaram bem dentro desse aspecto. Que interessante, ó, 2 casos. Um caso em que a vitimização ela se perpetuou porque a pessoa se recusou a mudar o comportamento, né? Porque ela obteve ajuda e não acatou a ajuda. Não se permitiu, né? Não se permitiu. E um segundo caso em que a situação estava ficando um pouco mais grave, mas houve uma intervenção, a pessoa mudou de comportamento, deu conta de resolver. Exato. Então, assim, você que está aqui com a gente, você tem também nas suas mãos este poder de decidir o que é que você quer fazer com a sua situação. A primeira coisa é avaliar, eu estou me vitimizando? Se eu não tenho certeza disso, eu vou procurar saber. Eu vou procurar perguntar para quem está convivendo comigo, vou avaliar sintomas, avaliar o meu comportamento, ver como é que o outro fica perto de mim. As pessoas querem estar perto de você? Isso é um sinal. Isso é um sinal. E a outra coisa é, me dei conta que eu estou me vitimizando, eu vou buscar ajuda, busque ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Sem dúvida. Ajuda terapêutica, gente. Ó, em pleno 2024, a gente tendo que falar que fazer terapia não é para os fracos.
Fraqueza talvez seja negar ajuda, né? Sem dúvida, né? Eu gosto de dizer isso e algumas pessoas já reclamaram que eu falo muito isso nas minhas lives, né? As minhas lives não são para os fracos, são para os fortes. Mas forte não é quem não chora, não é quem não busca ajuda. Forte é quem não desiste. Eu fui até muito criticada sobre isso. Alguém disse assim, como assim, Dilene, alguém não desiste? As pessoas podem ter o direito de desistir. Eu falei, eu discordo. Eu discordo e eu vou explicar, né? Porque eu gosto de explicar. Não pode desistir. A gente sabe hoje que a desistência gera muita frustração. Então, quando mas e se eu sou uma pessoa que é abusada, por exemplo, não pode desistir? Não. Ela tem que encerrar o ciclo. Ela tem que chegar no final e dizer assim, acabou o casamento. Não é a desistência da relação. É uma finalização dessa relação. Para que ela possa ser capaz de entrar em outra. Se ela desiste, fica em aberto. E a gente deixar questões em aberto dentro da nossa vida, seja emocional, isso significa que a gente fica impossibilitado de ir para o ciclo seguinte. Então a gente fica travado, a gente fica imobilizado, paralisado. E isso é morte emocional. Então, sim, fraco é quem não desiste. Se você não quer mais um relacionamento, não quer mais um trabalho, não quer mais morar numa cidade, não quer mais um móvel ou alguma coisa, não é uma desistência dele. Faça o seu luto, se despeça dele e fala, até aqui isso me foi extremamente útil. A partir de agora isso não é mais para mim. Isso é encerrar o ciclo, é finalizar, ter consciência de que aquilo acabou, entende? E não ficar, não, eu vou desistir disso aqui, isso aqui não é mais para mim, vou desistir desse espaço, vou desistir disso. Não, desistência não é algo positivo na vida. Muito legal, porque assim, a pessoa que reclamou com você disse assim, a gente tem que ter o direito de desistir, né? Mas justamente o que você está defendendo é que nesse ciclo abusivo, ela vai sair da situação. Sem dúvida. Ela vai sair da situação. A pessoa que desiste nesse sentido, ela escolhe se manter naquele ciclo de abuso. Ela, inclusive, ela pode até sair, né? Mas ela sai com esse peso. Eu não fui competente para resolver isso. Aí vem a culpa, aí pode vir a vitimização. Sim. Entende? Então, o encerramento, ele põe um ponto final nessa história. Eu consigo seguir adiante. Ninguém que encerra uma questão, ninguém que não encerra uma questão consegue ir adiante. Esse é um problema muito grande. Então, há um divórcio. Se eu não encerrar essa questão do divórcio, seja lá qual foi a razão, eu nunca mais vou adiante. Hoje recebi uma mensagem de alguém que dizia assim, Dilene, eu não aceito o meu divórcio. Eu falei, eu lamento, porque a sua vida acabou aqui. Eu não aceito uma realidade? Isso é loucura. Se esse copo tem água, eu digo, eu não aceito que ele tem água, Como? Oi? E, gente, não nos entendam mal. A gente não tá falando assim, se vira e vai pra frente. Não é. Quer sofrer, sofre. Quer chorar, chora. O tanto que precisar, chora no banho, assim, que vai escorrendo pelo box. Mas... precisa sentir a dor, não tem problema. problema. Precisa sentir. Quando eu recebi o diagnóstico, primeiro que eu briguei com todo mundo. Briguei com o médico, chamei ele de incompetente, basicamente. Olha que coisa horrível, mas eu tava, eu não tava normal, tava alterada. Eu passei por esse processo de... Eu não tô acreditando que eu vou conviver com isso por Isso faz parte do luto. Não tô acreditando. Fiquei passando por esse luto, fiquei. Negação. Aí, nesse último ano, que eu tive a primeira internação, primeira e última, se Deus permitir, eu falei, eu não volto pra esse lugar. Eu não volto pra esse lugar. Se eu voltar pra esse lugar, é porque tudo que estava no meu alcance foi feito e não foi suficiente. Mas tudo que estava no meu alcance, eu fiz. Então, hoje, o que está no meu alcance? Eu tenho bipolaridade? Tenho. Mas eu tenho que tomar remédio? Eu tomo. Eu tenho que fazer terapia? Eu faço. Isso. É para fazer sem reclamar. Tem que fazer exercício, não é para negociar. Exercício faz parte dos meus remédios. Exatamente. Tem que fazer exercício. Tem que dormir cedo. Dilene, Lucas e eu, a gente faz cada maracutaia quando tem palestra, viagem, alguma coisa assim, para não atrapalhar o sono. Eu fui pro Rio de Janeiro, agora em janeiro, na casa da Tainazinha, e sábado à noite... O pessoal tava mais tranquilo, foram comer pizza, né? Só que o pessoal tava se arrumando, eu tô vendo que o pessoal tá se arrumando na velocidade tranquilo. Deu 9h30, eles estavam prontos pra sair. 9h30 da noite. Aí eu falei, gente, me perdoa, eu não vou poder ir com vocês. E eu estava de visita na casa e eu fiquei pra dormir. Essas são as prioridades, né? Então, assim, eu não negocio mais. O que você tem aí na sua vida que você não pode mais negociar e que você está negociando? E que por causa dessas negociações você está em sofrimento psíquico, né? Prejuízos. Prejuízos vários. Se eu tiver depressão de novo,
Tudo bem, eu fiz tudo que eu podia. Se tiver mania, eu fiz tudo que eu podia. Mas essa sensação que eu tenho hoje, eu não tinha antes. De Uma que eu não sou, consciência de também. que eu não sou a vítima mais, eu não sou a coitada que tem bipolaridade. Eu sou assim, que pena ter bipolaridade, mas arrasou, tá arrasando, tá vivendo, tá sendo feliz, tá amando as pessoas. A vida tá continuando, seguindo. né? A vida precisa ser. Então, essa consciência, esse exemplo incrível que você deu sobre sua própria história, essa consciência, ela faz toda a diferença, porque agora você pode escolher qualidade de vida. E não há ganhos sem perdas, assim como não há perdas sem ganhos. Então, para a gente poder ter a estabilidade e tal, a gente tem que aprender a fazer escolhas. E as melhores escolhas precisam ser para nós mesmos, né? Porque senão a gente não tá legal, como é que a gente vai favorecer a outras pessoas? Eu tenho uma impressão de que as pessoas, elas tendem a olhar para aquelas que são grandes no sentido de pessoas que parecem ser fortes. Tem gente que só olha e fala assim, cara, eu acho essa pessoa incrível. Sai um filme sobre a pessoa, né? Histórias de superação. Você olha aquela superação e você acha que essa superação ela é contínua, ela é linear. Mas a pessoa que supera é a pessoa que chora. É, altos e baixos. É a pessoa que grita de sofrimento, é a pessoa que tá ali. Então, assim, pra você também não achar que você é um perdedor ou uma perdedora porque você sofre muito. Mas, assim, se você usar esse sofrimento, elaborar esse sofrimento, sem dúvida, você dá conta de ser alguém. A gente precisa entender que o mundo hoje gosta de pessoas fortes, né? Valoriza, acha bonito e tal. Mas o que é força, né? E o que é fraqueza, né? Então, esse entendimento, ele precisa ser considerado, né? Precisa ficar claro, né? O que é uma pessoa forte. Força não é quem não sofre, força não é quem não chora, forte não é quem não sofre, forte não é quem não chora. Eu gosto de usar o exemplo de um eletrocardiograma, né? Para você saber que tem atividade cardíaca, ele tá lá, vai para cima e para baixo. Aí você fala, pô, tá vivo, né? Na hora que ele ficar linear, já era, irmão. Já era. Então, a vida emocional é assim também. Feita de altos e baixos. Na hora que você tiver plena, assim, alguma coisa está muito errada com você. Ela vai ter altos e baixos. Essa é a vida. Eu vou encerrar a minha parte com uma historinha que talvez eu já tenha contado ela algumas vezes nas minhas redes sociais, mas eu gosto muito dela. Eu posso até distorcer a história porque eu não lembro se é exatamente assim, mas a mensagem vai ficar. E tinha um rei que ele estava muito entediado. E ele convocou os sábios e os palhaços para poder fazer ele rir ou falar alguma coisa para ele para animar. E ninguém conseguia. Aí ele falou, já chega. Eu quero que alguém me anime com uma palavra. Só que tem um detalhe. A mesma palavra que me animar tem que ser a palavra capaz de me desanimar. Então ele lançou um desafio, ele queria dar uma graça pro reino. E aí pesquisaram pessoas e olharam, acharam um senhor, é sempre assim, né? De um vilarejo pequenininho, e falaram assim, o senhor não sabe? O senhor já viveu muito nessa vida. Ele, claro que eu sei. Então a gente vai te levar lá no rei. Tá bom, leva lá no rei. Rei, a palavra que você está procurando é passará. Porque se você estiver feliz e eu te disser passará, você vai ficar triste. Se você estiver triste e eu te disser passará, você vai ficar feliz. Porque existe um fato nessa vida que as coisas passam. É verdade. Quando a gente tá mal, a gente acha que é infinito. Quando eu tava deprimida, eu achava que nunca ia melhorar. Sim. Você falou uma coisa muito legal sobre o sofrimento. Eu quero muito que as pessoas que assistem, né, ou ouvem o podcast, que elas tenham essa postura assim, tá difícil, mas eu levanto. É assim que eu tô tentando viver, sabe, Dilene? Não é fácil fazer essas coisinhas todas que eu te falei. Mas eu dou conta, É o que eu digo, não é fácil, não precisa ser fácil, mas precisa ser transformador. Então, permanecer fazendo aquilo que aparentemente é difícil, vai transformar. Eu quero muito te agradecer pela sua participação. Eu nem vi que passou uma hora, mas acho que passou uma hora. A gente tem alguns segundos que eu não te contei para as pessoas te conhecerem melhor. Eu vou te fazer algumas perguntas aleatórias, assim. Se vira. Vamos lá. A primeira pergunta é, me diga uma coisa que você gosta em você. Que eu gosto em mim mesmo? Essas são as mais difíceis, né? Olha, eu gosto bastante da minha
da minha capacidade de ser objetiva naquilo que eu falo. Eu gosto muito da minha pontualidade. Legal. Tem algumas E características. é pontual mesmo. Chegou hoje certinho, bonitinha, tá bom. Outra pergunta, que é uma pergunta que eu fiz pro Lucas até. Se você tivesse que passar o resto da vida ouvindo só uma música, só pode uma, que música seria? Caramba, a minha playlist aqui tem tantas músicas. Só vale uma. Eu sempre elejo uma música por ano, assim, pra me inspirar, para me inspirar espiritualmente, né? E tem uma música da Alda Célia, né, que é aquele pensamento posso ler o nome dela aqui? Claro. Deixa eu ver, porque eu não sou muito boa de gravar nome, não. Eu também não. Gravei até o nome da cantora, né, o que não é muito comum para mim, chama Oração de Jabez, Alda Célia. É uma música que fala sobre me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor. Então, o meu lema de vida é ser bênção. Então, essa música me acompanha nos meus devocionais, eu gosto de escutá-la diariamente, para que eu me abasteça disso mesmo, de ser a bênção do Senhor. E você de fato é. Deus seja louvado por isso. Uma comidinha que você comeria todo dia. Olha, eu penso que cuscuz eu comeria todo dia. Como é que você faz o seu cuscuz? O cuscuz amarelinho, com o quê? Um pouquinho de água e sal. Esse é o jeito mais rápido e mais frequente. Assim. Aí eu boto, um dia eu frito um ovinho, boto lá junto. Eu como com ovo, tomo cebola. Com leite. Não gosto muito de comer com tempero salgado. Não? Mas gosto com ovo, gosto com leite, gosto com a manteiguinha. Básico. Sou uma mulher básica. Arrasou. E a última pergunta, assim, pessoal, é se você pudesse voltar em alguma fase da sua vida e se dar um conselho, qual fase seria e qual conselho seria? Olha, como tá fresquinho na minha cabeça, hoje eu estava comentando com as minhas irmãs, a gente estava almoçando, e eu penso que eu voltaria na infância dos meus filhos, e o conselho que eu daria eu criei muito boas memórias com eles, a gente tem muitas boas memórias, mas eu não fixei essas memórias, porque eu não sabia ainda disso. De como fazer isso, não tinha essa informação que veio muito depois. Mas se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu fixaria mais memórias positivas, construiria mais memórias positivas nos meus filhos, fixando isso, porque nós construímos memórias, mas não fixamos essas memórias, porque o ressignificar, o significar cada episódio é o que fortalece a memória. Isso eu não tinha esse conhecimento, então a gente vivia e ia. Por exemplo, lembrei hoje, estava falando, eu não sei a primeira vez que eu fui à praia. Olha, imagina que você ir à praia, ver aquele mar enorme, extraordinário, uma experiência incrível. E eu não consigo me lembrar porque não foi dado esse significado quando isso aconteceu comigo. Entende? Então hoje, se eu pudesse voltar, eu voltaria à infância dos meus filhos para dar significado a essas coisas extraordinárias que eles experimentaram, mas que a gente não tinha muito essa noção. Vai à praia normalmente, andar de avião, ir para fora do Brasil a primeira vez, sabe? Comer uma comida diferente, acordar de manhã tendo a experiência de ser carregado pelo pai no colo, essas coisas que aconteceram, mas que a gente não deu aquela força de significado para reforço naquela de época, memória. Né? Mas eu tenho a impressão de que por causa disso, hoje você faz de propósito. Assim, hoje é intencional. Bem intencional, porque eu já vi interações suas e eu falei, que legal. Deu pra ver que é uma interação muito legal. Sim, isso já faz aí uns 8 anos, 9, né? Mas aí os meus filhos já estavam praticamente adultos quando essa experiência chegou à minha mente, né? Então talvez eu voltaria para fazer isso, porque nós somos nossas memórias, né? Isso que a gente vai ter no futuro, é isso que quando acabar tudo aqui que fica, são nossas memórias. Então por isso eu trabalharia um pouco melhor, né? Mas eu poderia voltar muitos momentos da vida, mas esse fazer várias coisas, né? Com certeza. Eu achei que foi uma conversa muito edificante para mim. Legal. Porque assim, era um assunto que eu falei, cara, não, beleza, eu já sei o assunto, quero falar, mas assim, você falou várias coisas que me impactaram. E faz parte, pra mim, da experiência, aproveitar o momento em que eu tô aqui com você. Não só pegar e publicar e postar. Dúvida. Então eu quero que você que tá ouvindo também tenha uma experiência boa, assim como a gente teve aqui. Que Deus te abençoe muito, que você seja feliz, que você se permita ser feliz. Deixa de ser vítima, entendeu? E não deixa a vítima te controlar, porque você dá conta de lidar consigo mesmo, eu tenho certeza. Com certeza, foi um prazer enorme. Suas últimas palavras, vai.
Prazer enorme estar com vocês, obrigada pelo convite. E ó, deixa eu te falar uma coisa. Pensa assim, quando você pensar na sua história e ela trazer dor, lembra de um episódio muito interessante quando Jesus Cristo diz assim na palavra de Deus: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o maior spoiler que poderia existir na história do planeta. Né? Vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser duro, vai ser doer. terrível. Mas se lembra, o final já tá, ok, eu venci o final, então fica de boa, fica tranquilo, porque no final tudo vai dar certo. Essa é uma perspectiva de super esperança que nos ajuda a enfrentar as dificuldades, as lutas, na certeza de que a gente já conhece, a gente é vitorioso por Cristo Jesus. Amém, amém. Não se esqueça de curtir esse podcast, de comentar, gente. Eu quero saber o que vocês acham. Põe a boca no trombone para poder saber o que está acontecendo com vocês, esses comentários. Compartilhem, sigam a Adilene nas redes sociais, porque o que você está fazendo da sua vida que você ainda não está seguindo a Adilene? Você está sem noção? Não está sem noção. Então segue a Adilene, qual é o seu Instagram? @Dilene Ebinger, Ebinger. Siga lá, eu vou deixar também descrito embaixo. E se você também não me segue no Instagram, meu @doutora Vivi Guimarães 3.0. Fiquem com Deus, um beijo e tchau.